Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Paraíso Católico, fortalecendo a sua caminhada de fé. Colégio Dáulia Bringel, educando para um mundo melhor. Olá, bom dia! Hoje é dia de Todos os Santos e vamos falar sobre esta data que homenageia os santos e mártires da nossa Igreja Católica. Vamos falar também sobre a construção da Capela Nossa Senhora de Lourdes, que pertence à paróquia Nossa Senhora da Glória, na cidade dos Funcionários. Solta a vinheta que o Fé em Movimento está no ar. O Dia de Todos os Santos, também chamado de Dia de Todas as Relíquias, constitui um feriado cristão, celebrado no dia 1º de novembro. Este dia memorial cristão se dedica à honra de todos os santos da Igreja, independente de serem reconhecidos ou desconhecidos. Os santos são invocados como protetores das ações e exemplos de como seguir Jesus Cristo. A celebração do Dia de Todos os Santos é a festa da esperança, que nos recorda o objetivo da nossa vida. Para falar sobre este assunto, recebemos aqui no estúdio o Padre José Carlos, vigário da paróquia Nossa Senhora da Glória em Fortaleza. Bom dia, Padre José Carlos, seja bem-vindo ao programa Fé em Movimento. Vamos então começar falando sobre a vida dos santos. Quem foram os santos? Bom dia a você que está nos assistindo hoje, nessa sexta-feira, dia de jejum e penitência, que é uma das ferramentas que os santos usaram para chegarem aonde chegaram. Bom, santo significa aquele que decidiu ser separado, e ser separado exatamente da mundaneidade. As Sagradas Escrituras apontam Jesus como o único caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Então, os santos, eles são muito bem-vindos na igreja e são cultuados na igreja porque são aqueles que já percorreram esse caminho e através da sua vida, do seu testemunho, da sua entrega total à vontade de Deus, eles nos inspiram a fazer o mesmo. Então, é como que os santos são nossos amigos do céu, que vão nos conduzindo, olha, você não vai por ali, você vai por aqui, para que a gente também percorra esse único caminho que é nosso Senhor Jesus Cristo. E o que os santos nos ensinam, né? Na prática do nosso dia a dia? Como é que a gente pode usá-los como exemplo para nós? Eu costumo olhar os santos como aqueles que descobriram o grande segredo, né? Nosso Senhor Jesus tem uma parábola no Evangelho que diz que a gente vai em busca de um campo e nesse campo tem um tesouro escondido. Então a gente vende tudo que tem para comprar esse campo com esse tesouro escondido. Os santos foram esses que descobriram o tesouro escondido e viram que nesta vida só vale a pena ser de Deus de maneira total, não abandonando a sua responsabilidade, né? Tem santos que são pais de família, que geralmente a gente olha os santos como padre e freira, mas temos muitos santos que foram pais, mães de família, pessoas do mundo social, do mundo civil, que viram que na sua atividade, no seu mundo, a única coisa que valeria a pena era eles serem de Deus e buscarem o paraíso, de não olharem para essa terra, para esse mundo apenas com o caráter utilitário, como nós costumamos ver, mas usar justamente essa temporalidade para buscar a eternidade. Os santos descobriram esse grande segredo. Vale a pena entregar-se totalmente à vontade de Deus naquilo que é minha responsabilidade ordinária, naquilo que eu devo fazer no meu cotidiano. Quais são os seus santos de devoção, padre? Bom, eu tenho alguns. Primeiramente, eu sou muito devoto de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos padres, que é um santo francês. Tenho devoção a São Padre Pio desde o seminário também, mas a minha santa principal de devoção é Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, desde que eu entrei no seminário, que eu me debruço sobre sua bibliografia e aquilo que ela traz de uma maneira muito profunda foi o que muito me ajudou e continua me ajudando no meu cotidiano de oração, né? Santa Teresa d'Ávila, ela tem alguns princípios que são muito basilares para todos aqueles que desejam vivenciar na vida de oração, que é entender a Deus como pessoa e não como um ser distante e abstrato, como geralmente nós vemos. Santa Teresa d'Ávila fala de um relacionamento mesmo de amor entre a pessoa e Deus, e esse relacionamento vai fazer com que a gente se conheça a partir do conhecimento do próprio Deus. A oração, ela se torna um relacionamento.
ela se torna um momento de conhecer, onde eu falo com Deus, Deus fala comigo, e eu vou sabendo o melhor de mim, porque, como ela diz no livro da vida, Cristo é como um sol que vai iluminando a alma e vai botando à vista todas as imperfeições, e a partir desse relacionamento, vai dizer a santa, a gente vai se transformando naquele que a gente ama, né? A gente vai se santificando a partir desse relacionamento, desse contato muito próximo que a gente tem com Deus. Aproveitando, né, Santa Teresa d'Ávila, que ela fala no seu livro, né, no Castelo Interior, que a gente precisa quebrar esse muro, né, e a gente se colocar dentro desse castelo junto com Deus. Como é que a gente pode usar dos santos para que a gente traga, para que a gente entre nesse nosso castelo interior e a gente se encontre verdadeiramente com Deus? Ouvindo e fazendo o que eles fizeram. Geralmente, quando a gente olha para a própria vida, nós damos muita importância àquilo que a gente vê de imperfeito. E isso nem sempre é saudável na vida espiritual, né? Porque a gente às vezes dá uma demasiada importância àquilo que ainda não é bom em nós, que a gente esquece o que é bom para extirpar, tirar de nós aquilo que ainda não é. Santa Teresa d'Ávila é um dos grandes, né, vamos falar assim, de conceitos daquilo que ela traz, que é uma determinada determinação. Né? Que é uma determinação a tal ponto que você tem uma decisão. A gente esquece às vezes que nós somos um pouco cindidos. Depois do pecado original, os nossos sentimentos, eles não acompanham as decisões que a gente toma. E nós somos reféns das coisas que sentimos, e as nossas decisões acabam que ficando em segundo lugar, porque a gente dá muita importância àquilo que a gente está vivenciando no nível dos sentimentos, né? Então, se a gente quer de fato entrar no castelo, nós temos que ter uma decisão, né? E diante de Deus, o que Ele olha são justamente esses nossos esforços de permanecer decidindo por Ele, apesar daquilo que a gente está sentindo, né? A gente vai trabalhar, às vezes o sentimento não está querendo que a gente vá, mas a gente tem uma decisão, a gente precisa do trabalho, né? E assim na vida com Deus também. A gente precisa ter uma decisão fundamental por Deus, para que, independente de como eu esteja me sentindo, como geralmente a desculpa que as pessoas dão, não vou para a missa porque eu não estou com vontade, hoje eu não vou rezar o meu texto porque eu não estou com vontade, né? Inclusive, esse vontade é um dos termos que ela desmistifica, que a gente pensa que a vontade são esses desejos que estão na periferia da nossa existência, mas a vontade, segundo Santa Teresa, é aquilo que está no núcleo da nossa existência. Nós temos uma vontade originária, que é de dar certo em tudo aquilo que a gente se propõe. E só dá certo em tudo aquilo que se propõe aquele que tem uma alma decidida, e não aquele que é volátil como os seus próprios sentimentos. E com os santos, Padre Zé Carlos, a gente pode aprender muito a trilhar esse caminho da santidade, né? A gente também percebe aqui no Ceará, tem alguns santos mais populares. De onde vem essa popularidade de alguns santos, como São Francisco, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, entre outros santos, que aqui a gente percebe o cearense tem alguns santos de preferência, né? Qual a importância disso e a que se deve, essas preferências? Pois é, quando fala assim desses santos populares, e geralmente os santos populares eles nem são cearenses, embora a gente tenha a Menina Benigna, né, que tem ganhado grande notoriedade ultimamente, que é do Cariri, e tem outros beatos que estão ainda sendo estudados para futuramente entrar no processo de beatificação, né, para serem beatificados. Mas os santos, eles ultrapassam a barreira geográfica, que a gente tem um santo que é extremamente popular aqui no Ceará, que é São Francisco de Assis, né, no Canidé. Durante todo o ano. Muitos romeiros, né? Isso, os romeiros o ano inteiro. Tem aquelas grandes, tem gente que vai de Fortaleza para Canidé a pé. Agora, né, pela festa de Canidé. Isso. E São Francisco é um santo italiano, né, de Assis, a Itália. E é interessante isso porque como é que eu posso dizer? O propósito do santo foi sempre ser só alguém de Deus que ofertasse o seu próprio coração e ajudasse aqueles que estavam ali ao seu redor. Mas o que é que faz alguém que tem uma vida decidida por Deus? Ultrapassa os limites da geografia. Depois de mais de 900 anos, ainda tem jovens que querem ser frades, ainda tem gente que se recorda de São Francisco em várias partes do mundo, no Oriente, no Ocidente e no Oriente também, né? Então, São Francisco é um desses santos que ultrapassam a geografia, né? Ultrapassam as barreiras da sua nacionalidade, justamente porque fez aquilo que Deus quis,
E isso está no Evangelho, né? Aquele que crê em mim fará obras iguais às que eu faço e ainda fará maiores. Nossa Senhora de Fátima também, a mensagem de Fátima, que é Nossa Senhora pedindo fortemente para que os pecadores se convertam, porque Nossa Senhora, que é a santa entre os santos, aquela que é mais perfeita, a mais bela entre todos os santos, ela pede insistentemente que nós rezemos pelos pecadores, que somos todos nós, que nós entreguemos muitas orações, muitas penitências, para que a gente converta o coração, porque a única coisa, como a gente vê Moisés no Antigo Testamento, a única coisa que pode aplacar a ira de Deus são as orações dos santos, são as orações das pessoas que acreditam, né? Como Deus ia, eu vou aniquilar esse povo que já me abandonou, me esqueceu, e Moisés vai e reza pelo povo, e a oração de um homem santo muda os planos de Deus, né? Então, Nossa Senhora pede isso para que a gente que tem um pouco de consciência nos debrucemos sobre a oração com esse caráter de aprofundar o conhecimento de Deus, para que a gente mexa no coração de Deus com a nossa oração, que a gente toque o coração de Deus com a nossa oração, né, de intercessão. Aqui no Ceará nós temos diversos santos que são grandes exemplos para nós nesse sentido. E, padre, uma curiosidade, assim, como é que a gente sabe qual é o nosso santo de devoção, né? Assim, como é que Algumas pessoas ainda não têm um santo de devoção, né? Como fazer para se identificar? Bom, eu tenho uma metodologia um pouco diferente. Eu não acho que a gente escolhe o santo. O santo é que nos escolhe, acho exatamente. que a gente é escolhido por ele, né? Porque eu jamais pensei na minha vida, eu nunca nem sabia que Santa Teresa d'Ávila existia, muito menos São João Maria Vianney, sabia sim, né? Mas quando, em um dado momento da vida, se a gente vai levar a sério a nossa vida com Deus, nós temos que olhar para a própria história com muita sinceridade, né? Para a nossa história, claro que com maturidade, com consciência, com oração. E na nossa história, nós encontramos santos com os quais nós nos identificamos, que as histórias são parecidas, a oferta de vida é parecida, os sonhos são parecidos. Então, em um dado momento da vida, a gente vai encontrar com um desses santos que precisou dar algo muito precioso para Deus. E a gente começa a perceber, olha, se Deus pediu isso de Santa Teresa, pode ser que Ele peça isso de mim também. Que eu entre nesse castelo, que eu tenha coragem de deixar para trás tantas coisas. E foi assim, eu me sinto muito mais escolhido por ela do que eu que a escolhi, né? É verdade, precisa de uma vida de oração, né, padre? Precisa. Para que eu passe a enxergar, né, esse santo, para que eu passe a entender qual é o santo que me escolheu, não é isso? Isso, e tenho certeza que vale muito a pena você que não tem santos de devoção, ou que tem uma curiosidade de descobrir o seu ainda, de você ir em busca de ler a história dos santos, porque quando a gente fala sempre Deus na nossa cabeça, né, como inclusive uma mentalidade muito protestante da nossa ida direta a Deus, às vezes Deus é infinito, então a sua essência no nosso intelecto pode se tornar uma coisa muito abstrata. E quando a gente vê Deus na vida de uma pessoa, você vai na sua paróquia, tem pessoas que são exemplos, né? Você olha, eu quero fazer igual, porque eu acho que isso leva para Deus. Então, os santos, a vida dos santos, né, depois da Santíssima Eucaristia e depois da Virgem Maria, a vida dos santos é a expressão mais concreta de uma amizade, de um relacionamento com Deus. Amanhã é dia de finados. Padre, explica para a gente, para a Igreja Católica, qual o significado dessa data, como deve ser o comportamento dos cristãos nesse dia? Sempre aos domingos, você deve ir para a missa no domingo, acredito eu, você reza lá no final das suas horas, lá no final da homilia, quando termina a homilia, o padre chama todo mundo para rezar o credo. Sim. E lá no final do credo nós temos o creio na comunhão dos santos. Santos, eles não são apenas os canonizados. Santos é uma herança da literatura paulina, que quer dizer aqueles que foram batizados, que foram lavados por Cristo, né? Então, o que é essa comunhão dos santos? É a gente, aqui na terra, que se une com os santos que já estão no céu, com aqueles que estão no purgatório, precisando da nossa oração. E a gente reza pelos finados porque a gente entende que a igreja ela é muito mais invisível do que visível.
A igreja visível é a igreja, né, organizada, como nós percebemos, mas existe uma igreja invisível, seja a que padece no purgatório e que precisa das nossas orações, seja a igreja triunfante que está nos céus, e a gente se une nessa mesma oração, né? Até porque também para nós, esse corpo, ele não é só um corpo, mas ele faz parte da identidade do ser humano enquanto tal. Nós somos componentes de corpo, alma e espírito, também está lá na literatura paulina. Então a gente valoriza o corpo porque ele é o templo de Deus, é animado pela nossa alma, que é a criatura de Deus, e que porta esse espírito que nos permite se relacionar com Deus. Então, para a gente, o corpo não é só um corpo, a morte não é só um desastre, nós temos um significado profundo em todas essas instâncias antropológicas, né, que eu acabei de citar. Então, o dia de finados é esse momento da comunhão dos santos, onde a igreja visível, ela se une à igreja que é invisível, e assim nós rezamos por aqueles que precisam, e aqueles que estão no paraíso, eles rezam por nós, que nós dessa terra também precisamos muito da intercessão e da proteção deles. E no próximo bloco a gente continua conversando com o padre José Carlos. Vamos falar sobre a construção da Capela Nossa Senhora de Lourdes. Os detalhes é já, depois do intervalo. Bíblias, terços, imagens, blusas, velas. Na loja Paraíso Católico em Fortaleza, você encontra uma grande variedade de artigos religiosos. Siga o Instagram @paraísocatólico. Há 48 anos, o Colégio Daulia Bringel transforma vidas com educação de excelência. Aqui, preparamos seus filhos para os desafios do futuro com carinho, inovação e compromisso. Somos mais que uma escola, somos uma família que constrói o futuro juntos. Venha fazer parte dessa história. Colégio Daulia Bringel, educação de excelência, futuro garantido. Matrículas abertas. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Paraíso Católico, fortalecendo a sua caminhada de fé. Colégio Daulia Bringel, educando para um mundo melhor. A paróquia Nossa Senhora da Glória tem como vigário o padre José Carlos, que está à frente de alguns projetos, como, por exemplo, a construção da capela Nossa Senhora de Lourdes na cidade dos Funcionários. Para conseguir recursos, algumas campanhas têm sido realizadas. Para falar sobre este e outros assuntos, recebemos aqui no Fé em Movimento o padre José Carlos, que já falou no primeiro bloco sobre o Dia de Todos os Santos e sobre o Dia de Finados. Padre, vamos continuar, né, a nossa conversa e vamos falar agora sobre a importância do nascimento de uma capela para a nossa Igreja Católica. Santo Agostinho dizia que a missão da igreja é continuar a encarnação do Verbo. Aquilo que Jesus veio trazer, a mensagem de Jesus, a Igreja Católica tem a missão de prolongar. E sempre que uma capela nasce em um lugar, ela está fazendo essa missão, prolongando a mensagem de Jesus, prolongando a busca pelo reino de Deus, como nosso Senhor Jesus fala nos evangelhos, né? Então, a gente lá na Paróquia da Glória é muito feliz, porque a gente está prolongando essa mensagem, a gente está prolongando a missão de Jesus com a construção da capela de Nossa Senhora de Lourdes, né? Primeiramente, a capela em um lugar, ela tem como missão ser a unidade das pessoas. Nós temos a igreja doméstica, cada um em sua casa, mas o templo é o lugar da reunião dos fiéis, onde eles se unem e aquela expressão da igreja, que é universal, ela se torna presente naquela igreja que está ali. Todos os fiéis, sobretudo aos domingos, na Santa Missa, se reúnem para celebrar a Páscoa, celebrar a Santíssima Eucaristia. Como é que está sendo nesse mês de novembro a construção? Tem algumas novidades? E diz para a gente também onde é que fica, né? Onde é que ela está sendo construída? Ela fica situada num bairro chamado Parque Iracema, que é coladinho com a cidade dos Funcionários, e para ficar mais fácil a referência, ela fica de frente à entrada do Parque Del Sol.
Tem as duas entradas do Parque del Sol, você não entra no condomínio, embora a gente tenha momentos de oração dentro do condomínio também, durante o mês, nós temos alguns momentos de oração, mas ela fica situada em frente à entrada do Parque del Sol, só pegar aquela rua, ainda estamos em construção, né? Você vai ver a obra acontecendo. Desde o início do mês de setembro, que nós iniciamos uma campanha rumo aos R$500 mil, que é a próxima etapa. Nós terminamos uma primeira etapa, que era as fundações, os pilares e as vigas, né? As vigas elas seriam apenas dessa segunda parte, mas a gente conseguiu fazer o primeiro lance de vigas ainda na primeira etapa, graças a Deus. Então, nós temos agora, em novembro, neste mês de novembro, nós estamos retomando a obra, nós desejamos retomar a obra para que a gente faça 2 outros lances de vigas para acolher futuramente a estrutura metálica, que é a parte do telhado. Então, a gente tem que começar em novembro, porque é 1 mês para fazer e 1 mês para secar, para depois receber a estrutura metálica para fazer o telhado da capela, né? Que vai começar a chuva e a gente quer rezar a missa debaixo para não ficar debaixo da chuva. Me diga uma coisa, e como é que a gente que está em casa, que quer ajudar, quais são os meios, né, de ajudar essa construção? Para colaborar. Você pode fazer a sua doação livre através do Pix, né? Vai ficar aqui as informações, isso. Através do Pix. Você pode aderir à nossa campanha do tijolinho, que é um carnê que você colabora durante todo o ano. A gente vai colocar aqui o contato da Adalgisa, que é responsável por essa campanha. Você recebe um tijolinho de verdade, leva para casa esse tijolinho. Abençoado. Abençoado, sim. Ele tem um carimbo de Nossa Senhora de Lourdes e um versículo bíblico que foi da nossa festa desse ano. E você colabora com esse carnê de maneira, né, mensal, por 1 ano. E você também pode participar de uma festa que nós vamos fazer no dia 23 de novembro, que é uma festa retrô. Você que é aí dos anos 70, anos 80, vamos fazer uma festa lá na Glória, no Centro de Pastoral da Glória, justamente para tentar arrecadar, para a gente continuar a obra de Deus. E quem quer comprar esse ingresso dessa festa retrô, pegar mais informações, como é que a gente consegue? Pode falar com a Adalgisa também, que é o contato. Pode falar com o Eduardo e com o Luciano, que o contato deles também estão aí, com a Márcia, nós vamos colocar todas as informações. Pode comprar online também, pelo Instagram, Capela NS de Lourdes. Você pode comprar pelo Instagram, pode comprar comigo também pelo meu Instagram. A gente é tudo nessa hora, é engenheiro, é vendedor, tudo que precisa. Qual é o seu Instagram, padre? pe.josecarlos. Padre, já tem alguma previsão do término da obra? Não tem previsão. Nós temos 5 etapas a serem concluídas. Nós concluímos uma e vamos iniciar a segunda etapa, né? Então, não temos. O que nós temos é muita fé de que a gente vai contemplar essa graça de Deus com esses olhos e ver que ali será um lugar, como é em Lourdes, na França, um lugar de muito carinho, de muita proteção de Nossa Senhora, onde a gente sente a presença de Deus só naquele vento, naquele ar que a gente respira. É isso que a gente tem. Mas a previsão, o que for, o que a gente puder ir fazendo, a gente vai fazer. Padre, explica pra gente. A capela, ela está ligada à paróquia Nossa Senhora da Glória, para o telespectador entender. É a mesma, nos explica, é a mesma área, são os mesmos padres? Exatamente. A definição de paróquia seria uma rede de comunidades. A gente vê isso de maneira mais concreta no interior, que tem uma paróquia, né? Tem a matriz. Sim. E tem várias capelinhas. Sim. Pronto, isso é uma paróquia, é uma rede de comunidades. A paróquia não é só a igreja matriz, a paróquia é o conjunto daquele território que compõe toda a paróquia. Então, na Paróquia da Glória, nós temos a comunidade Nossa Senhora de Lourdes, que é essa do Parque del Sol, nós temos a comunidade do Cambeba, Nossa Senhora de Fátima, sim, e nós temos a comunidade Nossa Senhora das Graças do Lago Jacareí. Sim. Então, essas comunidades, elas compõem todo o território da Paróquia Nossa Senhora da Glória. E a Igreja da Glória, ela é a igreja matriz de todas essas comunidades. E no mês de fevereiro tem a festa de Nossa Senhora de Lourdes. 11 de fevereiro é o dia, né, padre, de Nossa Senhora de Lourdes. 11 de fevereiro, exatamente. Mas antes já inicia a festa, a novena. Nós vamos iniciar a pré-festa no dia 6 de janeiro. Eu estarei andando em todos aqueles condomínios, naquelas ruas aos arredores. Todo dia serão imagens peregrinas que vão andar nas casas e eu vou fazer o encerramento ou a abertura em todos os prédios, em todos os condomínios durante todo o mês de janeiro. Vai ter padre na casa de todo mundo em janeiro,
Nós vamos fazer a pré-festa para animar as pessoas e no dia 31 de janeiro nós iniciamos a festa com a Noite da Misericórdia, com a missa, adoração, confissões. Que lindo, padre. Assim, toca, né, fortemente o exemplo da igreja sinodal, né, que você, enquanto padre, sai para além da paróquia e chega a casa. Na comunidade. Um exemplo para nós, não é isso? Isso. Parabéns, padre. Parabéns e conte com a gente. Fica o convite para voltar aqui pertinho da festa para chamar, convidar. Sim, para falar sobre essa experiência, né? De sair até a casa das pessoas, esse acolhimento, a gente alertar, você que está em casa, se prepara para receber o seu padre, né? Você, inclusive, que está nos assistindo e mora nesse território do Parque del Sol ou Parque Iracema, Cidade dos Funcionários, sempre às últimas quartas-feiras de todos os meses a gente reza o terço na gruta, dentro do Parque del Sol. É um negócio que tem tomado uma proporção muito boa, tem muita gente que está participando. Que horário? E é uma oração 19h30. E é uma oração bem simples e extremamente poderosa, como muitas capelas, muitas comunidades iniciaram rezando o Santo Terço. A gente reza o terço. Eu explico sobre um título de Nossa Senhora também, faço uma pequena catequese sobre um título de Nossa Senhora. Nós já meditamos alguns lá e a gente reza junto pelas intenções do povo, aquilo que o povo quer entregar a Nossa Senhora entrega a Nosso Senhor, e assim a gente vive esse momento de comunhão, de oração. E agora em outubro também nós vamos ter adoração no Parque del Sol. Até o fim do ano não tem uma data estabelecida, mas nós vamos ter todos os meses. Coisa boa, mas a partir do ano que vem nós vamos fixar a primeira quinta-feira de cada mês. Nós vamos fazer a quinta-feira eucarística lá dentro dos condomínios do Parque del Sol, né, que é um dos desejos não só meu, mas do pároco também, né, do Padre Elano, que é o nosso pároco, de a gente evangelizar mais e mais as pessoas dos prédios. Tem muita gente que ainda nem sabe que tem a missa todo domingo. A gente quer chegar mesmo nas pessoas, trazer elas para mais perto de Nosso Senhor. Que maravilha. Amém. Muito obrigada, viu, padre, pela sua participação. Conte com a gente. Eu que agradeço a vocês pelo convite. E, padre, para encerrar, gostaria que o senhor deixasse aqui uma bênção para todos que estão nos acompanhando e os devotos de Nossa Senhora de Lourdes. Sim, com certeza. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o Senhor Deus de amor e de bondade olhe o coração de cada fiel que está nos assistindo e que tem uma prece, uma graça a ser alcançada em seu coração. Que o Senhor Deus possa vos ouvir neste dia, surpreender os vossos corações com a providência que só Ele pode derramar sobre vós e saciar as necessidades mais profundas de cada coração que nos assiste. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, viu? Nossa casa está de braços e coração abertos. Isso mesmo. Muito obrigada pela sua presença. Foi riquíssima, valiosíssima a sua entrevista, tudo que você passou. Acho que foi muito conhecimento aqui para todos nós. Que aula de catequese, né, Mileninha? E é professor de filosofia, Padre Zé Carlos também. Vamos trazer outros assuntos, viu, padre? Vamos. A gente fica por aqui, lembrando que o Fé em Movimento está no Instagram, Fé em Movimento na TVC. E se você é de alguma paróquia, comunidade, movimento e quiser nos passar sugestões, nosso e-mail é feemmovimento@gmail.com. Bom dia e até semana que vem. Até lá! Bíblias, terços, imagens, blusas, velas. Na loja Paraíso Católico em Fortaleza, você encontra uma grande variedade de artigos religiosos. Siga o Instagram @paraísocatólico. Há 48 anos, o Colégio Dáulia Bringel transforma vidas com educação de excelência. Aqui, preparamos seus filhos para os desafios do futuro com carinho, inovação e compromisso. Somos mais que uma escola, somos uma família que constrói o futuro juntos. Venha fazer parte dessa história. Colégio Dáulia Bringel, educação de excelência, futuro garantido. Matrículas abertas.